Então podemos sentar. Bom dia a todos. Então o povo está animado, né, padre? Opa! Então, como o padre já falou, me apresentou, meu nome é Mazé Freitas, sou natural de Fortaleza, ali do Ceará. E vamos hoje partilhar um pouco, sou missionária na comunidade Shalom, celibatária, feliz por essa escolha que Deus fez por mim e que assim eu pude corresponder. E vamos falar um pouco sobre o dia de hoje, né? Esse dia famoso, belíssimo, onde Deus tem muito a realizar nas nossas vidas, que é o dia da Divina Misericórdia. Nós que estamos no ano, né, no Jubileu Extraordinário da Misericórdia, realmente é um dia de graça. E aí aqui eu gostaria de fazer um pequeno preâmbulo, de lembrar vocês que, normalmente, as grandes experiências dos santos se dá em momentos fortes da liturgia. Santa Teresinha, no Natal, Santa Teresa de Ávila, na época da Semana Santa, com aquele Jesus flagelado, aquela imagem belíssima, que muitos de nós temos acesso. E hoje pode ser o dia da sua conversão. Você que está em casa, você pode fazer essa experiência também junto conosco, de fazer, de ter hoje a oportunidade de ser alcançado pela misericórdia de Deus na sua vida. Diante de tudo aquilo, diante daqueles dramas que tantas vezes você traz, porque é próprio da vida humana, sofrimentos, você pode hoje ter essa oportunidade de ser um homem ou uma mulher tocado pela graça. Tá bom? Então vamos lá, dar início à pregação propriamente dita. Gostaria de começar falando em Êxodo. Você que tem sua Bíblia, pode abrir Êxodo 34, versículo 6. Por que Êxodo 34, versículo 6? Essa passagem, ela nos relata a passagem da glória do Senhor por Moisés. E aí o Senhor, ele tem um diálogo com Moisés, começa aqui no 4. E aí no 6 nos diz o seguinte: o Senhor passou diante dele, proclamando: o Senhor, o Deus compassivo e clemente, paciente, misericordioso e fiel. O Senhor, o Deus compassivo e clemente, paciente, misericordioso e fiel. Então, o que essa palavra nos tem a dizer? Nessa palavra nós vemos o próprio Deus apresentar-se a nós. Apresenta-se a Moisés como esse Deus compassivo, clemente, misericordioso e fiel. Então, irmãos, nós não podemos em momento algum duvidar desses atributos do Senhor, porque Ele mesmo apresentou-se a nós. Foi Ele quem disse, foi Ele que quis se deixar conhecer. E aí, claro que a gente vai se deter neste atributo que é a misericórdia divina. Um Deus misericordioso é o que nós temos. Nós temos um Pai misericordioso. E, como o Padre Reginaldo nos falava, esse é o tema da nossa pregação: misericordiosos como o Pai. Misericordioso como o Pai. Sabemos, irmãos, que é muito próprio nós nos assemelharmos àqueles com quem convivemos. Muito normal isso. E, de forma muito concreta, hoje nós somos chamados a nos assemelhar ao Pai das misericórdias, ao nosso Deus. Mas isso é possível? Claro que é possível, porque nós contamos com a sua graça. Nós contamos com a sua graça. É ela que nos capacita a vivermos essa semelhança com Ele. Então, irmãos, de forma muito concreta, peçamos ao Senhor neste dia que nos dê esta graça, tão desejada por Ele, de nos assemelharmos a Ele, de sermos homens e mulheres da misericórdia, porque Ele é misericordioso. E se Ele é misericordioso, nós, eu, você, também somos chamados a ser misericordiosos, porque nós devemos viver a semelhança com o Senhor, com o nosso Pai. E aí aqui,
Em Êxodo nós vemos de forma muito... Não tem como ter dúvida que Deus é misericordioso, porque Deus não mente. Deus cumpre as suas promessas. Deus é um Deus fiel. E se Ele se apresentou como Deus misericordioso, é porque o é, de fato. E nós podemos fazer essa experiência na nossa vida diária. Em Lucas 6,36 nos diz: sede misericordiosos como o Pai. É esse o teu chamado hoje. A misericórdia, irmãos, é o modo de agir de Deus. É o modo de agir de Deus. A misericórdia, ela não é simplesmente o perdão dos nossos pecados, ela é algo a mais que isso. A misericórdia é o modo de agir de Deus. E se é o modo de agir de Deus, eu sou chamada também a agir como Deus, porque eu sou filha de Deus. Nós, como eu disse, nos assemelhamos com quem convivemos. Talvez falte em nós o aproximar-se de Deus, para nos assemelharmos a Ele. Seja pela vida de oração, seja por uma busca da vida de santidade, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa família. Talvez o que falte em nós, e às vezes nós dizemos, não consigo perdoar, não consigo viver a misericórdia, seja essa aproximação do Senhor. Porque nós nos assemelhamos quando nós convivemos. É fato, né? É fato. Hoje nós vínhamos no carro, vindo para século 21, e uma pessoa do meu lado, a Bruna, enquanto que a Diana dizia assim: e você também é cearense, Bruna? Ela: não, eu sou de Guarulhos. Nossa, mas você fala tão parecido com a Mazé. Mas é porque a convivência, né? A Bruna convive com muitos cearenses, assemelha. Então, irmãos, nos aproximemos do Senhor. Não tenhamos medo. O Senhor, Ele está de braços abertos a nos acolher. Não percamos tempo. Às vezes nós perdemos tempo com tantas coisas, né? WhatsApp, Facebook, nada contra. Twitter, Instagram, Foursquare. Mas precisamos talvez perder mais tempo com a palavra de Deus. Você que está em casa, perca mais tempo com a palavra de Deus. Perca mais tempo com a palavra de Deus. E aí sim a sua vida será diferente. E aí sim, você será um homem e uma mulher assemelhada ao teu Deus, ao teu Pai. Nós estamos, irmãos, na verdade, nos preparando para o grande encontro com o Senhor. Hoje, na Eucaristia, mas na nossa vida mesmo. Nós vivemos esta vida nos preparando para a eternidade. Como você tem se preparado para viver a eternidade? Como nós temos nos preparado para essa eternidade? Em Mateus 5:7 diz assim: felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Você, se hoje o Senhor te chamasse, você alcançaria a misericórdia? Você é um homem ou uma mulher que age com misericórdia? Que luta por assemelhar-se neste atributo com o Senhor? Se não, não se desespere. Eis o tempo favorável. Eis o dia da salvação. Viva este dia fazendo este clamor no seu coração. Senhor, me dê a graça de viver como Tu queres. De ser um homem ou uma mulher misericordiosos. Porque é o que nós necessitamos. É o que o mundo precisa. É o que o mundo precisa. Nós, irmãos, como eu disse, estamos a nos preparar para a eternidade. E precisamos preparar bem a nossa eternidade. De modo muito particular, confiando na misericórdia divina. Porque sem ela, a gente não consegue caminhar. Sem ela, muita coisa não é realizada nas nossas vidas.
Nós precisamos aprender a olhar o mundo com um olhar de misericórdia. Com um olhar de misericórdia. O mundo, ele não precisa de acusadores, porque já existe, né? O demônio, ele já faz esse papel, e muito bem, por sinal. Ele precisa de homens e mulheres de misericórdia. Ele precisa, o mundo hoje, de homens e mulheres que saibam olhar com a ótica do Senhor, com a ótica de Deus. Certo dia eu estava viajando e o ônibus atrasou, né? Ninguém sabia o motivo, e aquele alvoroço dentro do ônibus. E alguém se levantou e foi até o motorista e perguntou: olha, o que está havendo? Já está atrasado a viagem. E o motorista respondeu: não, nós estamos aguardando por uma pessoa que está vindo, né? Ela atrasou-se. E aí a gente ficou olhando pela janela e vinha uma senhora com 2 filhos pequenos, com a mala, com 2 filhos pequenos, arrastando, né? Quase que correndo. E algumas pessoas olhou e disse: Ave Maria, que leseira, atrasa o ônibus todinho por causa dela. Outra pessoa, marcada pela misericórdia, que não fui eu na época, disse assim: coitada, deve ter passado mal, sozinha com essas 2 crianças e essa mala, vou descer e vou ajudá-la. Olha a diferença dos olhares. Às vezes nós preferimos o primeiro, é mais fácil, né? É mais cômodo. Ave Maria, ou criatura lesa. Mas, irmãos, não é essa a nossa postura, não deve ser esta, porque nós somos homens e mulheres marcados pela misericórdia divina. Que um dia o Senhor olhou para nós e não nos chamou de leso, mesmo sendo, viu? Disse assim: ó, meu filho, caminha tão lento, deixa eu ajudá-lo aqui, deixa eu colocar aqui pessoas à sua volta que possam ajudar, deixa eu colocar alguns sirineus. É assim que o Senhor age conosco. E às vezes, irmãos, nós somos tão duros, né? Uns com os outros. Nós não sabemos muitas vezes usar de misericórdia. E aí, são nas pequenas coisas, é a nossa postura diária. Como é a sua postura diária? Quando sua mãe atrasa o café da manhã, como é que você reage? Quando tem na mesa o que você não gostaria de comer, como é que você reage? Você lembra que você foi tocado pela misericórdia divina? Nessa hora a gente nem pensa, né? A gente faz igual os filhos de Deus que foram salvos do Egito. Ai, que alimento miserável. Tenho nojo deste maná. Às vezes nós somos assim. Homens e mulheres sem misericórdia. Mas simplesmente, irmãos, porque nós não nos aproximamos do Senhor, do Pai da misericórdia. Porque se nós nos aproximarmos dEle, nós seremos homens e mulheres de misericórdia. Nós teremos um olhar diferente para o outro, para o mundo, para as situações. E é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de homens e mulheres que olhem diferente para eles. E aí, para nos ajudar a melhor meditar, nós temos, irmãos, lá em Isaías 58, abra aí Isaías 58, versículo 7. Nós podemos ver lá em Isaías, já o início das obras de misericórdia, porque eu acredito que com o ano da misericórdia, com o jubileu, né? Nós temos ouvido muito falar sobre as obras de misericórdia. E nós podemos pensar que as obras de misericórdia é uma invenção da igreja. E não é. E aí eu vou aqui provar já para vocês. Isaías 58, 7. Aqui está. Diz assim: partilha teu pão com o faminto, hospeda os pobres sem teto, veste aquele que vês nu, e não te fechares, e não te feches à tua própria carne. Partilha teu pão com o faminto, nos diz o profeta Isaías.
hospeda os pobres sem teto, veste os nus. Obras de misericórdia. Obras de misericórdia. E aí, na bula, bem conhecida por todos nós, porque foi bem explanada nas nossas paróquias, bem explanada nesse tempo, né, em que a igreja vive este jubileu extraordinário da misericórdia, nos diz assim, o Papa nos falando, viu? Nosso pastor nos falando. É meu desejo que o cristão reflita durante o jubileu sobre as obras de misericórdia, corporal e espiritual. Quais são as obras de misericórdia corporais? Quais são as obras de misericórdia espirituais? As obras de misericórdia corporal, vou dar pesca para vocês, tá bom? Dar de comer aos famintos é uma delas. Dar de beber aos sedentos. Tão simples, gente. Uma pessoa que pede um copo de água. Dar de beber aos sedentos. Vestir os nus. Acolher os peregrinos. As pessoas que nos acolheram, não é? As famílias que nos acolheram, nós os missionários que viemos, Santo Amaro, Perdizes, de Guarulhos, fizeram essa obra de misericórdia, porque nos acolheram, a gente não tinha onde dormir de ontem para hoje. Nos acolheram, foi uma obra de misericórdia. Dar assistência aos enfermos. Visitar os presos e enterrar os mortos. São essas obras de misericórdias corporais. Simples. São coisas que devem estar, na verdade, no nosso cotidiano. São coisas que precisam marcar o nosso cotidiano, a nossa vida diária. Dar de comer aos famintos, de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos e visitar os presos e enterrar os mortos. Meus irmãos, o Senhor não nos pede coisas impossíveis, mas pelo contrário, coisas simples que devemos fazer. Quantos enfermos nós conhecemos? Temos até saudade do rosto dele nos grupos, nas paróquias, na comunidade, mas temos a pouca disposição de visitá-los. Afinal de contas, a nossa vida é tão corrida, né? Não tenho tempo. Trabalho muito, estudo. E eu lembro de, certa vez, a nossa cofundadora, Emi, ela escreveu uma pequena fábula, que dizia assim, é verdade, nós não temos tempo, e a vida é isso mesmo, é corrida. Para visitar os amigos, para ir no aniversário de alguém, ou para visitá-lo quando ele está enfermo. Mas é impressionante como nós arranjamos tempo para ir no velório dele. A gente sai do trabalho, falta aula, falta faculdade, e vai para o velório. Irmãos, não percamos tempo. Não percamos tempo. O Senhor nos convida a visitar os enfermos. Não só a enterrar os mortos. Esse a gente faz bem, né? Que é a última vez que a gente vai ver a pessoa mesmo. Ai, meu Deus, era tão boazinha a pessoa. Morreu. Pois é. O que você fez por ela? Você amou? Você visitou? Você foi sustento e consolo para ele, para ela? Cuidado, irmãos. A nossa vida muito acelerada pode nos levar a esse grande desespero no final, né? Porque é desesperador ver alguém que morreu, que não foi socorrido por nós. Meu Deus, eu poderia ter dado mais. Eu poderia ter feito mais. Fulano até me ligou, passou um WhatsApp, perguntando se eu não poderia visitá-lo, mas eu não fui. Não deixemos que na nossa consciência traga este peso. Não permitamos. Vivemos, vamos viver juntos, irmãos, as obras de misericórdia. E aí tem as obras de misericórdias espirituais, que
que são elas: aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, ademoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as pessoas molestas, rezar a Deus pelos vivos e defuntos. E aqui cuidado, né? Porque às vezes a gente se pabula. Pabula é uma palavra cearês, não sei se vocês conhecem aqui. A gente se pabula assim: ixi, minha filha, esse negócio aí de pessoas molestas é só quem tem na vida, né? Oi, tu não precisa ver minha vizinha. Uma molesta, não presta para nada. Cuidado, né? Não é bem assim que é para suportar as pessoas molestas. É com caridade, é com amor, é com alegria, é com louvor nos lábios e não com murmurações. Cuidado, porque nós somos chamados, irmãos, a vivermos, a consolar os aflitos, a perdoar as ofensas. E quando diz perdoar as ofensas, são as ofensas. Às vezes a gente se justifica dizendo assim: menina, é porque, Mazé, tu não sabe não o que foi que ela fez comigo. Menina, foi muito grave. Pois é, foi uma ofensa. Perdoe. Nós somos chamados a aconselhar os indecisos. Nós precisamos nos dispor a viver as obras de misericórdia. Para quê? Para nos assemelharmos ao nosso Pai. Para nos assemelharmos ao nosso Pai. E aí, muito interessante, irmãos, eu rezando, né, preparando a pregação, o Senhor me fazia compreender que as obras de misericórdia, elas são muito, muito, muito necessárias na nossa vida, para a salvação. Lá em Mateus 25, procure aí Mateus 25 na sua Bíblia. Mateus 25, acho que na minha não tem mais Mateus 25. Em Mateus 25, 31, você vai ver que fala lá das obras de misericórdia. Achei, acabou de chegar na minha Bíblia. Mateus 25, 31. Abriram já? Olha só. Diz assim. 31 seguintes, mas eu vou ler só o 31, porque aí vocês vão se recordar que passagem é esta, porque ela é riquíssima. Quando chegar o Filho do Homem com majestade, acompanhado de todos os seus anjos, sentará em seu trono de glória. Comparecerão diante deles as nações e ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas das cabras. Colocará as ovelhas à direita e as cabras à esquerda. Então o rei dirá a da direita: vinde, benditos de meu Pai, para herdar o reino preparado para vós, desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Era migrante e me acolhestes, estava nu e me vestistes, enfermo e fostes visitar. Estava eu encarcerado e foste me ver. Aqui as obras de misericórdia. E aí ele diz aos que estão à esquerda, são as cabras, né? Vocês não fizeram nada disso comigo. Então, na verdade, tem o teólogo Alonso Schock, o que ele diz assim: veremos que o critério de separação são as obras de misericórdia. As obras de misericórdia vai dizer para onde você vai, se para o lado esquerdo, o lado da perdição, ou para o lado direito, o lado da eternidade, do céu. O que você tem feito para construir o teu céu? Ou você tem apenas inconscientemente destruído o que Deus já fez para você, já conquistou para nós através do seu Filho? Irmãos, nós não podemos mais perder tempo. Nós precisamos construir e construir bem o nosso céu. Quantos jovens nas drogas, na prostituição, precisando do teu conselho.
precisando ser ademoestado por você, precisando receber apenas um convite. Ei, vamos para o grupo de oração. Ei, vamos fazer uma visita ali. Quantas pessoas poderiam ser salvas por você, se você se disponibilizar a sair de si? Não tem como nós salvarmos alguém, ajudarmos alguém, evangelizarmos alguém, se permanecermos no nosso comodismo. Não tem. Nós precisamos sair de nós. Precisamos sair das nossas zonas de conforto. Precisamos sair e nos desinstalar. Só assim nós poderemos viver as obras de misericórdia que nós somos convidados a viver. Não só pela igreja, não só pelo Papa Francisco neste tempo, mas pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus lá em Isaías, quando ele já profetizava sobre elas. Como nós temos vivenciado as obras de misericórdia? Qual tem sido o seu olhar para as pessoas, para o mundo de hoje? Tão ferido pelo pecado, tão necessitado de misericórdia. Às vezes nós apenas fazemos um papel que já fazem, de acusador. Irmãos, nós não podemos mais. Não podemos. Não podemos. E se você tem dificuldade de acolher o outro, o pecador, né? Como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, muitos de nós às vezes fazemos aquele papel. Menino, e fulano está aqui nessa pastoral? Ave Maria, porque o coordenador não sabe o que ele faz por aí afora. Menino, está aqui no grupo? Ai, meu Deus, quando o coordenador souber quem ele é, de repente vai. Não acredito não. Está desse jeito? Meu Deus. Irmãos, quem é você? Quem sou eu para julgar o outro? Olha de onde o Senhor te salvou. Olha a ação de misericórdia de Deus na tua vida. O que Ele já fez. Será que Ele não tem poder também para fazer na vida daquele que você conhece e desacredita? Nós não podemos desacreditar do outro. Porque quando nós desacreditamos do outro, desacreditamos da força, da potência, do poder, da ação de Deus na vida dele. E nós não podemos fazer isto. Nós não podemos fazer isto. Nós somos e devemos ser os primeiros a acreditar, a animar aqueles que estão chegando, a convidar aqueles que estão no mundo das drogas, na prostituição, no álcool. Somos nós. Ele espera talvez por você, por mim. Não desista, você que está em casa, não desista do teu filho, que talvez se encontra no mundo das drogas. Reze, clame hoje ao Senhor a misericórdia divina para que o alcance. E com certeza, o Senhor poderá realizar na vida dele, como realizou na minha, como realizou na de tantos homens e mulheres, como realizou na dos santos. Irmãos, se nós pararmos para observar a vida dos santos, eles já não nasceram com auréola. Não. Santo Agostinho está aí para nos provar isto. Santa Teresinha, né, mimada, chorando, querendo presente do pai dela na noite do Natal. São Francisco de Assis. E tantos outros santos, nós podemos meditar, olhar para a sua vida e dizer: meu Deus, você pode também fazer na minha. Deus pode e quer fazer na sua vida. Sabe o que paralisa a mão de Deus? A nossa falta de fé. A nossa pouca fé paralisa a mão de Deus. De repente o Senhor quer tanto realizar na sua vida hoje, mas vai precisar do quê? Da abertura do teu coração. Ele é um Deus educado. E Ele só entra se nós permitirmos. Só se nós permitirmos. Ele é um Deus que respeita a nossa liberdade, porque foi Ele que nos deu. Irmãos, nós precisamos ser
porta da misericórdia, para que o outro passe e faça a sua experiência. Quantos Tomés existem hoje no mundo que não acreditam, que não creem, e que precisam de uma vida, de um coração aberto para que toque na tua vida e tenha o choque da ressurreição. Permita que a tua vida dê a oportunidade dos Tomés de hoje tocarem e assim serem transformados. Dê a oportunidade. Seja você hoje a porta da misericórdia para tantos homens e mulheres que esperam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Sou eu. É a você que Ele espera. É a você. Existem vidas que só poderão ser tocadas por você. Porque você estuda com Ele. Porque você trabalha com Ele. Porque eles não terão a oportunidade de vir aqui, neste programa. Porque eles não terão a oportunidade, talvez, de ligar a TV e assistir uma pregação, viver uma oração e fazer ali sua experiência. Mas eles podem fazer a sua experiência com a tua vida. Com a tua decisão de amá-lo. Com a tua decisão de viver as obras de misericórdia. É assim que eles farão a sua experiência. É assim, irmãos, que nós evangelizaremos o homem do terceiro milênio. Pela experiência. Pela experiência. Você costuma contar como foi a tua experiência? Como era a tua vida antes de conhecer ao Senhor? Às vezes nós, católicos, nos envergonhamos disso, né? Ou então a gente nem percebe qual foi o momento que fomos tocados. E aí não costumamos contar muito o nosso testemunho. Mas isso arrasta. Porque ao contar o nosso testemunho para o outro olha e diz: menino, se Deus fez na vida da Mazé, claro que vai fazer na minha. Se Deus fez na vida do Pedro, lá em Mundaú, né, no litoral do Ceará, como não vai fazer na minha? Gente, basta que nós nos abramos à graça de Deus. E Ele fará. Porque mais do que você deseja, é Deus que anseia. É Deus que quer. Irmãos, não percamos o nosso céu. Não percamos o nosso céu. Por não vivermos as obras de misericórdia. Por não nos assemelharmos com o Pai da misericórdia. Permitamos que neste dia seja o dia da nossa conversão. A conversão ela é diária. Não é porque eu sou consagrada, celibatária, que eu, pronto, estou construída, pronta. De jeito nenhum. Agora é que eu preciso, dia após dia, renovar a minha experiência. Crescer na minha semelhança com o Senhor. É assim que nós devemos viver sempre. É assim que nós somos chamados a viver. Assemelhados ao Pai da misericórdia. Assemelhados ao Pai da misericórdia. Eu lembro que antigamente, quando nós dizíamos assim: este fulano só quer ser santo, né? Não, Deus me livre. Aqui era assim, será? Lá no Nordeste era muito normal. Olha, fulano só quer ser santo. Deus me livre, mulher. Meu Deus, que coisa triste, né? Se você nasceu para ser santo, como é que pode dizer Deus me livre da santidade? Hoje a gente tem um entendimento mais claro do que é a santidade. E nós não mais fazemos isso. Pelo menos externamente, né? Talvez internamente, alguns até ainda façam. Mas nós somos chamados a sermos santos, como o vosso Pai é santo. Gente, a santidade é algo que faz parte da nossa identidade. Nós precisamos, para viver bem a nossa identidade, nós precisamos viver a santidade. É um chamado de Deus. É um chamado de Deus. A santidade é para mim, é para você. É para você a santidade. Não tenhamos medo, irmãos.
de nos aproximarmos do Senhor e assim nos assemelharmos a Ele. Porque é para isso que nós existimos. É para isso que nós estamos aqui. E eu gostaria de, neste momento, convidar o Ministério de Música a cantarmos esta música, suplicarmos ao Senhor a graça de sermos nós hoje levados nos seus braços. Ele que é o Pai da misericórdia, Ele que é o nosso bom pastor, Ele que está sempre disposto a nos acolher. Sejamos, irmãos, hoje, como crianças no braço do Pai, que confia, que se abandona, que permite-se ser levado, conduzido pelo Senhor. É assim que devemos viver a nossa vida. Sei que é misericórdia o teu amor por mim, porque sou tão fraco para então seguir. Não tenho nada em minhas mãos, como cego na estrada, nada de valor para te dar. Sei que é misericórdia, sei, cante comigo, que é misericórdia o teu amor por mim, porque sou tão fraco para então seguir. Não tenho nada em minhas mãos, como cego na estrada, nada de valor para te dar. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Me leve em teus braços. Me leve em teus braços. Cantemos. Meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Mais uma vez, me leve em teus braços. Me leve em teus braços. Vai permitindo que o Senhor hoje te sustente. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. E vai dizendo isso com suas palavras. Sim, Senhor, me leve em teus braços, porque sou necessitada de ti. Vá dizendo isso ao Senhor, vá fazendo deste momento a tua oração, o teu clamor a este Deus, a este Pai das misericórdias, a este Deus que quer hoje te conduzir, te reconduzir à vontade dEle. Senhor, aqui estamos e Tu és conhecedor de como estamos de verdade. Leva-nos, Senhor, em Teus braços, reconduz as nossas vidas para a meta que é a santidade, a eternidade. Vem, Senhor, em nosso auxílio neste dia, dia de graça, dia que Tu fizestes para nós, dia, Senhor, em que podemos tocar de forma concreta a Tua misericórdia, a Tua eleição em nossas vidas. Realiza, Senhor, como realizaste na vida de Tomé.
Dai-nos, Senhor, hoje, neste dia, a oportunidade de tomarmos o choque da ressurreição e sairmos daqui homens e mulheres novos, homens e mulheres que olham o mundo com olhar de misericórdia, que olham o outro com olhar de misericórdia. Vem, Senhor, em nosso auxílio, realiza em nossas vidas, porque somos teus. Podemos orar suavemente no Espírito, irmãos, permitindo que Ele mesmo realize em nossas vidas, permitindo que Ele mesmo prescrute os nossos corações e assim nos faça homens e mulheres novos. Põe a mão sobre o teu coração e ora no Espírito, permitindo que hoje o Senhor visite a tua história, hoje o Senhor visite o teu coração, hoje o Senhor te faça um homem ou uma mulher nova. Me leve em teus braços, cantemos, ainda permitindo que o Senhor nos sustente. Meu bom pastor, foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Me leve em teus braços, me leve em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. E nós podemos ainda, irmãos, com os nossos olhos fechados, interceder por todos aqueles que nós conhecemos e que precisa ter a sua experiência com a misericórdia divina, por todos os Tomés que nós conhecemos e que não acreditam por não terem feito a sua experiência com o amor de Deus. Intercedamos, irmãos, por aqueles nossos que ficaram em casa, por aqueles irmãos que nós conhecemos no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, pelos nossos vizinhos, por aqueles a quem nós amamos e desejamos que eles façam a sua experiência com o Senhor. Oremos, irmãos, suplicando ao nosso bom Deus que hoje, neste dia, Ele possa também alcançar a vida destes. Ele possa também tocá-los com o choque da ressurreição e assim fazê-los novos homens e novas mulheres. Eis aqui, Senhor, aqueles que nós trazemos no nosso coração e que Tu bem conheces. Eis aqui, Senhor, aqueles que também Tu amas. Realiza na vida deles, Senhor. Nós te pedimos por todos aqueles homens e mulheres que não conhecem o Teu amor, que vivem a mais extrema pobreza, porque a maior pobreza é não conhecer a Ti. Visita, Senhor, hoje o coração dos meus familiares, dos familiares de todos esses que aqui estão comigo a Te suplicar. Visita todos aqueles que estão em casa, enfermos. Visita, Senhor, a humanidade que é tão necessitada de Ti, do Teu amor, da Tua ação. Realiza, Senhor, o novo em nossas vidas e na vida deles. Faze-nos, Senhor, instrumentos da Tua misericórdia. Faze-nos hoje instrumentos da Tua misericórdia. Que eles possam, ao olhar para nós, contemplar a Tua face, por sermos nós filhos do Pai da misericórdia. Que possamos, Senhor, ser verdadeiras testemunhas do Teu amor ao mundo, ao homem de hoje.
Ensina-nos, Senhor, a bem viver a nossa vida cristã. Ensina-nos, Senhor, a vivermos as obras de misericórdia corporais e espirituais a que somos chamados. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos em Ti. Somos Teus. Somos Teus. Visita-nos neste dia. Visita-nos, Senhor, com a Tua graça. Sei Vamos colocando em pé. que é misericórdia.